Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Lajeado. Lei Orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal. Então a gente vai conhecer todas essas regras bem importantes e, claro, eu vou mostrando ao longo da aula também como que isso costuma ser perguntado nas provas de concursos públicos. Bom, inicialmente a lei orgânica, então, ela foi promulgada pelos vereadores e aí, tem aquele preâmbulo dizendo que os vereadores promulgaram esta lei. O artigo 1º, iniciando já as regras da lei, traz que o município de Lajeado, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. E no pleno uso da sua autonomia político-administrativa e financeira, é regido por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitando sempre, é claro, os princípios das Constituições Federal e Estadual. Esse é o primeiro artigo da lei, também não é muito comum em prova. O artigo 2º, esse já é importante para a prova, já caiu em provas de concurso questões sobre essa regra. Essa regra que diz que os poderes do município são dois e eles são independentes e harmônicos entre si. Os dois poderes do município são o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Tenham cuidado na prova, porque não existe poder judiciário do município. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Não existe poder judiciário do município. Aquele fórum que tem no município não é municipal. O fórum de justiça sempre vai ser ou estadual, quando é da justiça estadual, ou federal, quando da justiça federal, Bom, e a banca sabe que vocês estudam também a Constituição Federal. E quando tu estuda a Constituição Federal, lá tu vai encontrar esses três poderes. Só que lá está falando dos poderes do Estado e da União. E tu tem que ter um cuidado na hora da prova e tem que ter atenção para ver o que a questão está te perguntando. Se uma questão sobre a lei orgânica aqui do município pergunta quais são os poderes do município, só vai estar correto o legislativo e o executivo. Agora, numa questão lá sobre a Constituição Federal, lá sim poderiam exigir os três poderes, que são os poderes do Estado e da União. Mas lembra, nenhum município no Brasil possui três poderes. Os municípios possuem dois poderes. Quem tem três poderes é o Estado e a União. Esses poderes devem atuar de forma independente um do outro, e é vedado, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes, quer dizer, a Prefeitura não pode passar as suas funções para a Câmara, nem a Câmara passar as suas funções para a Prefeitura. Cada um deve exercer as suas funções. E o cidadão que estiver investido na função de um dos poderes não pode estar ao mesmo tempo no outro, salvo exceções previstas nesta lei orgânica. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido então o atual território do município, e os limites do território do município só podem ser alterados nos termos da legislação estadual. Para mudar os limites do município, tem que seguir as regras da legislação estadual. As circunscrições urbanas classificam-se em centro, bairros e comunidades na forma da legislação e são símbolos do município de Lajeado, o brasão, a bandeira e o hino, que representam sua cultura e sua história. O artigo 5º trata da autonomia do município. O município de Lajeado, assim como todos os municípios no Brasil, tem autonomia. E como que se expressa, como que se mostra essa autonomia do município? Porque o povo, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege diretamente prefeito e vice e vereadores. E também existe uma administração própria que cuida do interesse local. Essa administração própria é a própria prefeitura, que vai criar, alterar e extinguir tributos da sua competência e organizar os serviços locais. Então é assim que se mostra, que se expressa essa autonomia do município. O artigo 6º trata da competência municipal, trazendo uma lista de coisas que cabem ao município fazer. Depois que tu conclui a leitura do artigo 6º, que tem ali 27 competências do município de Lajeado, tu vai encontrar no artigo 7º
mais algumas competências. Qual é a diferença do artigo 6º para o artigo 7º aqui da Lei Orgânica? No artigo 6º estão competências que são só do município de Lajeado. No artigo 7º tem competências do município que são concorrentes com a União e o Estado. São coisas que cabem ao município, mas não somente a ele. Cabe ao município fazer essas coisas junto com órgãos do governo federal e do governo estadual. Na tua prova, a banca pode misturar as competências do município do artigo 6º com essas competências concorrentes do município com a União e o Estado. E aí a banca pode misturar os incisos desses dois artigos e te perguntar quais são as competências concorrentes, por exemplo. Então, ao fazer a leitura desses dois artigos, tu sempre tem que ir memorizando que no artigo 6º tu está vendo as coisas que cabem ao município somente. E no artigo 7º tu está vendo as coisas que cabem ao município junto com órgãos federais e estaduais. Então, é importante, ao ler esses dois artigos, cuidar com isso na hora de memorizar. O artigo 8º traz ainda que o município pode unir esforços com órgãos do governo federal ou governo estadual por meio de convênios, com autorização da Câmara de Vereadores. E aqui nós temos nos parágrafos, algumas disposições sobre essas parcerias que o município pode firmar. O título 2 trata da organização dos poderes, e aqui a gente começa a conhecer as regras, primeiro do poder legislativo, depois veremos do poder executivo. O poder legislativo, como a gente sabe, é a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, então, vai ter uma legislatura com duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, quando eu falar em legislatura, eu estou falando no mandato de 4 anos. Quando eu falar em sessão legislativa, eu estou falando de cada ano. Os vereadores são eleitos para uma legislatura de 4 anos. O número atual de vereadores é 15. Essa é a quantidade de vereadores. E é importante tu memorizar isso, porque a quantidade de vereadores muda de um município para o outro. Cada município define a sua quantidade. E aqui em Lajeado nós temos 15 vereadores. Memorize essa quantidade. Essa pode ser uma questão da prova, uma questão fácil que tu não pode errar. Para ser vereador, tem que atender algumas condições de elegibilidade. O candidato a vereador tem que preencher esses requisitos para poder assumir o mandato. O primeiro requisito é a nacionalidade brasileira, tem que ser brasileiro. E atenção, pessoal, não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro nato ou naturalizado. Também tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, estar alistado como eleitor, ter domicílio eleitoral no município, na circunscrição, ser filiado a algum partido político, ter a idade mínima de 18 anos, ser alfabetizado e não possuir vedações da lei eleitoral. Pessoal, esses são requisitos para que alguém possa ser vereador. E a banca pode copiá-los na prova e perguntar quais estão corretos. Um dos requisitos que a banca gosta de mudar é afirmar que tem que ser brasileiro nato, em vez de brasileiro. E aí está errado, porque tanto nato como naturalizado podem ser eleitos vereador. Também outra pegadinha que a banca pode fazer é mudar a idade mínima. E tu tem que lembrar que a idade mínima para ser vereador é de 18 anos. Não confunda com a idade mínima para ser prefeito ou vice, que é de 21 anos. A Câmara Municipal tem um período normal de funcionamento. Nos 4 anos do mandato vai funcionar assim. No primeiro ano que os vereadores estão começando, o primeiro ano do mandato, eles vão ter sessões de 1º de janeiro a 31 de dezembro, quer dizer, funciona o ano todo. No segundo, terceiro e quarto ano, a Câmara vai ter um recesso no mês de janeiro e vai funcionar de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. Fora deste período, que é no mês de janeiro do segundo, terceiro e quarto anos do mandato, a Câmara está de recesso e aí não tem sessões normais. Durante esse período ordinário, que é esse período normal de funcionamento, a Câmara vai ter sessão todas as semanas, realizando no mínimo uma sessão por semana. Pode fazer mais. No mínimo uma sessão por semana vai acontecer aqui na Câmara de Lajeado.
O artigo 11 estabelece as regras para a sessão de instalação. Os vereadores vão organizar uma sessão para que eles próprios tomem posse e também nessa sessão dão posse para o prefeito e vice-prefeito eleitos. Então, no primeiro ano de cada legislatura, que é o primeiro ano do mandato, no dia 1º de janeiro, acontece uma sessão de instalação. A sessão acontece independente do número de eleitos presentes, não importa quantos vereadores foram na sessão. Ela vai acontecer, não tem uma quantidade mínima de vereadores para que ela possa acontecer. Essa primeira sessão, os vereadores estão tomando posse, ainda não tem um presidente escolhido. E nessa primeira sessão, enquanto a Câmara não escolhe o seu presidente, vai atuar como presidente o vereador mais votado dentre os presentes. Quer dizer, dos vereadores que estiverem presentes lá, o que fez mais votos nas eleições vai presidir essa primeira sessão. E aí vai ser lido esse compromisso, né? Esse compromisso que está aqui de cumprir a lei orgânica, legislação e também inspirações do patriotismo, legalidade e honra. É importante vocês lembrarem quem é o vereador que preside essa sessão, porque a banca pode perguntar e ela pode mudar. Ela pode dizer que vai presidir a sessão o vereador mais idoso, ou que é vereador há mais tempo, enfim, ela pode mudar esse critério para tentar te enganar. Então não esquece que a primeira sessão é presidida pelo vereador mais votado dentre os que estiverem presentes. O vereador que não aparecer nessa sessão do dia 1º de janeiro tem um prazo de 30 dias para aparecer e tomar posse, senão perde o mandato. Isso é muito raro acontecer, mas se algum dos vereadores eleitos, né, foi lá para a festa de virada de fim de ano, exagerou e acabou não chegando a tempo, perdendo a própria posse, ele tem 30 dias para comparecer. A não ser, claro, que tenha um motivo de saúde que impeça ele por tempo maior, né? Mas então é isso. E a banca pode perguntar na tua prova qual é o prazo que o vereador tem para tomar posse se ele não compareceu lá na sessão de instalação. Esse prazo é de 30 dias. Se não foi na sessão e não aparecer em 30 dias, perde o mandato, a não ser, claro, que tenha motivo justificado. Os vereadores devem se desincompatibilizar até a posse. A gente vai ver depois que tem algumas coisas que são incompatíveis com o mandato do vereador. E aquele que foi eleito vereador que estiver numa dessas situações deve deixar essa situação, ou seja, desincompatibilizar-se até a posse e entregar, né, uma declaração de bens a cada ano. Logo após a posse, os vereadores reúnem-se então sob a presidência do mais votado e agora sim, tendo a presença de maioria absoluta dos membros, elegem a mesa. Pessoal, a maioria dos membros é mais da metade dos vereadores, são 15 vereadores. Então, se nessa primeira sessão estiverem presentes no mínimo 8 dos 15 vereadores, pode ser feita a votação. Se estiverem presentes 7 ou menos, não dá para fazer a eleição da mesa. Bom, no primeiro ano, então, no dia 1º de janeiro, eles elegem a mesa para esse ano. Depois, todos os anos, na última sessão, se elege a mesa para o ano seguinte, exceto no último ano do mandato, porque aí, quando termina o mandato, vão mudar os vereadores, né? Bom, a mesa é eleita para o mandato de 1 ano e é vedada, ou seja, é proibida a reeleição para o mesmo cargo na eleição seguinte dentro da mesma legislatura. Isso significa o seguinte: aquele vereador que for presidente da Câmara no primeiro ano do mandato não pode ser de novo presidente da Câmara no segundo ano do mandato, porque o mandato é de 1 ano e é vedada, é proibida a reeleição. Aqui na prova a banca pode mudar a duração do mandato para tentar te confundir, ou dizer que é permitida a reeleição, ou permitida uma reeleição, e aí está errado. Tu não pode esquecer, o mandato da mesa é de 1 ano e é vedada, é proibida a reeleição para o mesmo cargo na eleição seguinte. Bom, na composição da mesa e de cada comissão da Câmara deve-se assegurar, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos, quer dizer que os diferentes partidos que possuam vereadores tenham um representante na mesa ou nas comissões, né? Não é adequado que todos os vereadores da mesa sejam do mesmo partido, por exemplo. Deve se distribuir de uma forma proporcional.
O artigo 13 traz as regras para a convocação extraordinária da Câmara. A Câmara Municipal, ela tem as suas sessões normais de funcionamento, que são as sessões ordinárias. Quando não deu tempo de tratar todos os assuntos e precisa de uma convocação extra, de uma reunião a mais, se faz a convocação extraordinária. E também podem ter as sessões solenes ou comemorativas. A convocação da Câmara para uma sessão extraordinária cabe ao presidente da Câmara, por requerimento da comissão representativa, 1/3 dos vereadores ou por solicitação do prefeito. Então o parágrafo 1º diz quem é que pode fazer uma convocação extraordinária. E a banca pode perguntar isso na tua prova. Se a banca perguntar quem é que pode fazer a convocação extraordinária, tu vai lembrar que é o prefeito ou o presidente da Câmara ou 1/3 dos vereadores, se são 15 vereadores, 5 vereadores, né, teriam que assinar o requerimento, ou a comissão representativa. A comissão representativa é a comissão que representa a Câmara durante o recesso. No mês de janeiro do 2º, 3º e 4º anos do mandato, quando a Câmara está de recesso, tem uma comissão de vereadores que está lá numa espécie de plantão. E essa comissão de vereadores, que é a comissão representativa, pode chamar os outros vereadores de volta ao trabalho durante o recesso, se entender que é necessário. Quando acontecer uma sessão extraordinária da Câmara, vai ter uma pauta dizendo qual é a matéria que vai ser tratada. E nessa sessão a Câmara só pode deliberar, só pode votar e decidir sobre a matéria objeto da convocação. Não pode, na sessão extraordinária, decidir sobre outros assuntos que não estavam na convocação. E para essas sessões extraordinárias, cada um dos vereadores deve ser pessoalmente convocado com uma antecedência de no mínimo 24 horas, podendo essa comunicação ser por meio digital ou eletrônico. Então, pessoal, sempre que tem uma sessão extraordinária da Câmara, cada vereador deve ser avisado pelo menos 24 horas antes. E esse prazo de aviso pode também ser perguntado na nossa prova. Sobre o funcionamento da Câmara, a Câmara vai funcionar com a presença de no mínimo maioria absoluta dos seus membros. E as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo disposição constitucional em contrário ou prevista nesta lei orgânica. O que está dizendo aqui o artigo 14, pessoal? Que a Câmara só pode funcionar se estiverem presentes maioria dos seus membros. Como assim? São 15 vereadores. Maioria seria mais da metade de 15, que seriam 8, né? Então, se tem sessão na Câmara hoje, a sessão só pode iniciar se estiverem presentes 8 vereadores. Se estiverem presentes 7 ou menos vereadores, a sessão não pode acontecer. Tendo a presença de maioria dos vereadores, as deliberações, que são as votações da Câmara, as decisões após votação, são tomadas por maioria dos presentes, salvo disposição constitucional em contrário ou prevista nesta lei orgânica. O que o artigo 14 está dizendo é que, em regra, quando essa lei orgânica não disser de forma diferente, as matérias são aprovadas pelo voto de maioria dos presentes. Se são 15 vereadores e estão presentes hoje 8 ou 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos para ter a maioria e aprovar a matéria. Se estiverem presentes 10 ou 11 vereadores, com 6 votos eu tenho mais da metade. Se estiverem presentes 12 ou 13 vereadores, com 7 votos eu vou ter a maioria. Se estiverem presentes 14 ou 15 vereadores, eu vou precisar de 8 votos para ter a maioria. Então percebam que essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda conforme a quantidade de vereadores presentes. Então, quando é feita uma votação, tem que contar primeiro quantos estão presentes. E aí, com base nisso, a gente sabe quantos votos precisa para ter a maioria. Essa é a regra geral, a regra normal das votações. Mas tem alguns casos que a lei orgânica vai exigir uma quantidade de votos diferente. Tem situações que a lei orgânica vai dizer, olha, para aprovar essa matéria,
precisa do voto de maioria absoluta. Pessoal, maioria absoluta dos vereadores significa mais da metade do total de vereadores, presentes ou não. E como são 15 vereadores, a maioria absoluta vão ser 8 votos. E não importa se a matéria que vai ser votada exige maioria absoluta para sua aprovação, não importa se estão presentes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 vereadores. A matéria só vai ser aprovada se alcançar 8 votos. E ainda mais difícil do que isso é aprovar as matérias que exigem o voto de 2/3. Porque 2/3 de 15 são 10 votos. Então é assim que são as votações da Câmara. Quando não disser que é maioria absoluta ou de 2/3, é maioria dos presentes, é mais da metade dos presentes. Quando disser que é maioria absoluta, vai precisar de 8 votos. Quando disser que é maioria de 2/3, vai precisar de 10 votos. Então essas são as matérias mais difíceis de serem aprovadas aqui na Câmara, as que exigirem 2/3. Bom, e o parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse artigo vão apresentar justamente as matérias que exigem maioria absoluta e maioria de 2/3. E na tua prova, a banca pode trazer essas matérias e perguntar qual é a quantidade de votos necessária. Então, tu tem que memorizar quais são as matérias que exigem maioria absoluta e quais são as matérias que exigem 2/3. Tem muita chance dessa ser uma das questões da tua prova. Tem que memorizar isso. Vamos lá. Primeiro, matérias que exigem maioria absoluta. Tu vai lembrar que são os códigos. O Código Tributário, o Código de Edificações, o Código do Meio Ambiente e o Código de Posturas. Além desses 4 códigos, também exigem maioria absoluta para sua aprovação o Estatuto dos Servidores do município, a obtenção de empréstimos, a rejeição de veto do prefeito, e a gente vai ver isso no processo legislativo, que a Câmara pode derrubar o veto do prefeito com o voto de maioria absoluta, e as leis complementares. A lei complementar exige para sua aprovação o voto de maioria absoluta. E ainda mais difícil de aprovar são as matérias do parágrafo 2º, que são as matérias que exigem para sua aprovação o voto favorável de 2/3 dos vereadores. São elas: a emenda à lei orgânica. A gente vai estudar que para a emenda à lei orgânica ser aprovada, precisa do voto de 2/3 dos vereadores. Emenda à lei orgânica, que é a alteração ao texto dessa lei orgânica que nós estamos estudando. Também a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas da Prefeitura. Todo ano o prefeito presta contas e encaminha sua prestação para o Tribunal de Contas, que faz um parecer prévio. Depois que o Tribunal de Contas fez o parecer prévio, esse parecer é encaminhado para a Câmara, que vai julgar as contas. E a Câmara de Vereadores não é obrigada a concordar com o parecer prévio do Tribunal de Contas. Ela pode rejeitar as contas, mesmo quando o Tribunal recomendou a aprovação, ou aprová-las, mesmo quando o Tribunal recomendou a rejeição. Mas para isso, para a Câmara rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, para a Câmara contrariar o Tribunal de Contas, vai ser necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Também nos processos de impeachment para cassação de mandato de prefeito, vice-prefeito e vereadores precisa do voto de 2/3. Concessão de serviços públicos e direito real de uso. Alienação de bens imóveis, que é quando o município vai doar ou vender um bem imóvel. Também para aquisição de bens imóveis por doação com encargos, que é quando o município recebe um imóvel em doação e tem alguns encargos, algumas obrigações que o município terá que cumprir. A alteração do nome de bens, vias e logradouros, para mudar o nome de um prédio, de uma praça, de um parque, de uma avenida ou rua do município, também precisa do voto de 2/3. Concessão de isenção tributária e auxílios financeiros. Realização de sessão secreta, concessão do título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem, destituição de componentes da mesa diretora, aprovação de representação solicitando alteração do nome do município e a norma do plano diretor, que é a principal lei lá da política de desenvolvimento urbano. Então essas são as normas mais difíceis de serem aprovadas, que vão exigir o voto favorável de 2/3. E tem muita chance
dessa ser uma das questões da prova. Então é importante tu memorizar quais são as matérias que exigem maioria absoluta e quais são as que exigem 2/3. O presidente da Câmara é um dos vereadores, mas ele não vai votar em todas as votações. O presidente da Câmara, como ele está coordenando as sessões, ele só vai manifestar o seu voto se foi feita a votação e ficou empatada. Aí ele vota para desempatar. O presidente também vai votar na eleição da mesa para o ano seguinte e também vai votar nos casos que a matéria exige maioria absoluta ou maioria qualificada. A maioria qualificada dos vereadores é essa maioria de 2/3. Então, olha só, o presidente sempre vai votar quando a matéria exige 2/3, quando a matéria exige maioria absoluta, ou nos outros casos, quando a votação ficar empatada. Além disso, ele vota também na eleição da mesa para o próximo ano. Sessões da Câmara que são públicas e o voto é aberto, né, salvo casos previstos no regimento interno. Bom, a gente tem então aqui, no artigo 16 e seguintes, algumas regras da função fiscalizadora da Câmara. E sobre essas e demais regras da lei orgânica a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.